Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 449 Sombra. Ni Yan conseguiu que Baionet morasse em uma casa vizinha. Dessa forma, se algum problema ocorresse, ele poderia imediatamente chegar em sua casa. Com um especialista como Baionet presente, a segurança da família de Ni Yan era basicamente garantida. Enquanto os dois conversavam, Ni Yan descobriu que Baionet tinha 6 irmãos com quem viajava de trabalho em trabalho, campo de batalha a campo de batalha. Apesar de todos terem sido lesados de certa forma, 2 foram infectados com vírus particularmente desagradáveis que exigiam quantidades enormes de medicamentos para aliviar a dor. O tratamento médico necessário para que tivessem uma recuperação completa custaria pelo menos 500 milhões de ienes. Além disso, um médico militar especializado tinha que realizar o procedimento. Baionet gastava quase todo o dinheiro que ganhava como mercenário, comprando os medicamentos necessários para ajudá-los a sobreviver. A essa altura, já tinha perdido a esperança de uma recuperação completa. Baionet só poderia continuar perseverando enquanto rezava por um milagre. Ni Yan se perguntou se deveria ajudar Baionet a curar seus irmãos. Dada a personalidade de Baionet, ele certamente não esqueceria o favor. Baionet era uma pessoa que coloca grande ênfase na confiança e camaradagem. Isso era algo que Ni Yan prezava acima de tudo. Depois de terminar seus negócios na empresa, Ni Yan voltou para casa. Quando ele entrou em seu quarto, Xie Yao parecia estar ocupada com alguma coisa. Mandei meu pai me enviar uma cápsula de jogo. O que você acha? Xie Yao apontou para a novíssima cápsula de jogo instalada no cômodo. Ni Yan notou uma segunda cápsula de jogo em seu quarto. Era o mesmo modelo que o dele, exceto que as cores eram diferentes. Um era branco prateado e o outro era azul claro. Ambas as cápsulas de jogo foram colocadas uma ao lado da outra contra a parede. Cápsulas de jogo colocadas próximas umas às outras podem ser conectadas. Se algo acontecesse com uma pessoa em uma das cápsulas de jogo, poderiam se comunicar diretamente com a pessoa na outra cápsula de jogo. Ótimo, vai ser muito mais conveniente com 2 cápsulas de jogo, Ni Yan riu. Assim, os dois poderiam saber o que o outro estava fazendo dentro do jogo a qualquer momento. Xie Yao franziu os lábios em um sorriso. Agora podemos conversar um com o outro sempre que quisermos. Com as 2 cápsulas de jogo colocadas juntas, mesmo se estivessem em zonas dentro do jogo que selassem toda a comunicação, ainda poderiam falar um com o outro. Como está indo com suas missões? Ni Yan perguntou em tom de culpa. Esteve tão preocupado com seus próprios problemas ultimamente que não se incomodou em perguntar sobre a situação dela. A terceira parte da missão da bênção de Carce é muito difícil. Eu preciso esperar até estar em um nível mais alto para tentá-la. Você se lembra da lista que você compartilhou com nossos membros contratados? Aquele com os locais de equipamentos grau sub-lendários e lendários. Bem, eu tenho tentado a missão pelo conjunto Santa Cristina. Eu estou fazendo isso no momento e tenho que viajar para outra cidade amanhã, contou Xie Yao. Uma coisa que a deixou curiosa foi como Ni Yan colocou as mãos em tal lista. Tinha os locais de mais de 300 gatilhos de missão, nenhum dos quais poderiam ser encontrados online. Se os melhores jogadores das Kickers United pudessem obter os equipamento grau sub-lendário e lendário a partir desses locais, se tornariam existências terríveis, deixando outras guildas tremendo de medo. Tais equipamentos certamente os ajudaria a alcançar o ápice. Ni Yan havia queimado um bom número de neurônios peneirando as lembranças de sua vida passada para recordar os locais desses equipamentos. Embora muitas memórias ressurgissem pouco a pouco, algumas lembranças ainda se mantinham nebulosas. Então, ele só podia dar instruções gerais, fazendo com que os jogadores das Kickers United encontrassem os locais exatos por eles mesmos. Na linha do tempo anterior, o que os jogadores mais gostavam de conversar era, sem dúvida, sobre equipamentos, quem tinha o melhor equipamento, onde foi encontrado, se o equipamento era sub-lendário, quanto valia, sua história, origem e assim por diante. Ni Yan assumiu um monte de trabalho contratado naquela época. Ele frequentemente percorria masmorras com equipes diferentes. Portanto, ouviu muitas histórias. Ocasionalmente também pesquisava sobre os equipamentos de jogadores postados no fórum. A grande maioria dos quais eram grau sub-lendário ou até lendário e que, logicamente, já estavam vinculados para que os proprietários nunca tenham que se preocupar com eles caindo. As estatísticas de cada peça eram de fazer cair o queixo. Ni Yan só podia olhar com inveja para os equipamentos dessas pessoas naquela época. No entanto, as coisas eram diferentes nesta vida. Ele finalmente tinha a capacidade de coletá-los por si mesmo. Ni Yan não tinha ilusões sobre seu pessoal ser o primeiro a encontrar todos os equipamentos da lista. Mas mesmo que fosse apenas um 10º deles, permitiria que os melhores jogadores das Kickers United subissem ao poder. O conjunto Santa Cristina era um dos conjuntos de equipamentos divinos da linha do tempo anterior. Os últimos 2 chefes exigiriam milhares de jogadores de alto nível para derrotá-lo. Era um conjunto notoriamente difícil de obter. Naquela época, uma famosa mestre de magia sagrada chamada Night Otan Jade só conseguiu coletar 3 peças. Os últimos estágios da linha de missão foram muito difíceis para ela concluir. Mesmo assim, ela ainda era considerada uma existência de pico. Afinal de contas, 3 peças de equipamento de grau lendário não era de se dispensar. Pode-se imaginar como ela seria poderosa se tivesse o conjunto completo.
Ela compartilhou os detalhes dos últimos estágios nos fóruns. Não ser capaz de completar este conjunto divino tornou-se seu arrependimento ao longo da vida. Ni Yan não pensou que Xie Yao escolheria essa missão. Ele provavelmente poderia reunir os jogadores das Kickers United para ajudá-la nos últimos estágios da missão. No entanto, ela estava praticamente sozinha nos estágios iniciais, já que não havia muito que pudessem fazer para ajudar. Boa sorte. Espero que você obtenha o conjunto completo da Santa Cristina. Ni Yan incentivou Xie Yao. Ele sentiu que completar este conjunto seria uma tarefa incrivelmente difícil para ela. Ni Yan, você tem que trabalhar muito também. Eu sei que você tem muitas coisas em seus ombros, com todos nas Kickers United se apoiando em você. Você não precisa se preocupar comigo dentro do jogo. Eu posso cuidar de mim mesma. Eu só gostaria de poder compartilhar seu fardo com você, mesmo que não haja muito que eu possa fazer, Xie Yao disse se desculpando. Xie Yao sabia que Ni Yan tinha que procurar uma grande quantidade de equipamentos e itens todos os dias para aumentar sua própria força, assim como a da guilda. O tempo todo ele ainda tinha que lutar em todos os lugares para reunir fundos para apoiar a guilda. Nenhuma dessas coisas era fácil. Embora as Kickers United tivesse reunido um grande número de elites, eles ainda não tinham amadurecido completamente. Guildas como Alliance of Mages, Divine Protectors e Angel Corp subiram ao poder sem enfrentar nenhuma dificuldade. Eles eram potências já estabelecidas que existiam há 5 anos ou mais. Alguns até por mais de 10 anos. Ao passar de um jogo de realidade virtual para outro, eles acumularam muitos fãs leais e dedicados ao longo do caminho. Uma vez que Conviction foi lançado, eles se juntaram como um coletivo. E não demorou muito para se estabelecerem, expandindo rapidamente sua influência e recrutando jogadores em massa. A Kickers United só se estabeleceu semanas após o lançamento de Conviction. Sua fundação era instável e eles enfrentaram batalha após batalha. Se não fosse por Ni Yan mantendo o alicerce firme, eles já teriam caído há muito tempo. Somente quando Calori foi unificado, que a Kickers United realmente embarcou em um caminho estável e só então as elites da guilda obtiveram um ambiente de crescimento estável. Não seria exagero dizer que Ni Yan manteve a Kickers United em pé. É claro que Gu Huai e os outros membros administrativos também haviam trabalhado bastante. Seja na Batalha da Floresta da Forja ou no cerco da Fortaleza Cripes, a Kickers United não existiria hoje se não fosse pelos esforços de Ni Yan. Pode-se imaginar o quanto ele contribuiu para a guilda. Não é tão difícil. Quando eu me conecto, eu apenas mato alguns mobs, coleto alguns equipamentos, de vez em quando entro algumas lutas e toda semana eu faço uma viagem ao submundo, Ni Yan riu. Embora fosse verdade que ele não tinha tempo suficiente para fazer todas as coisas que queria, não era tão agitado e estressante como Xie Yao descreveu. Xie Yao lançou-lhe um olhar descrente. Todos nas Kickers United testemunhavam diariamente tudo o que Ni Yan fazia pela guilda. Mesmo que ele mesmo afirmasse que não estava ocupado, ninguém acreditaria, não importa o que. Vendo a expressão de Xie Yao, Ni Yan sabia que não havia nada que ele pudesse fazer para explicar. Ele olhou para o relógio e disse: já é hora de voltar ao jogo. Xie Yao concordou. Os dois entraram em suas respectivas cápsulas de jogo. Quando Ni Yan se conectou, recebeu uma notificação. Yao Yao está jogando Conviction. Ni Yan foi automaticamente notificado que Xie Yao se conectara. Ni Yan sorriu levemente. Um sentimento caloroso brotou em seu coração ao saber que Xie Yao estava ao lado dele. Ni Yan chamou seu cavalo de batalha Falconer e partiu para a Fortaleza Hilton, galopando pelos campos abertos. Cerca de 20 minutos depois, Ni Yan recebeu uma mensagem de Gu Huai avisando que King of the World havia se inscrito para se juntar às Kickers United. E deste dia em diante, as Kickers United teria outro poderoso especialista em suas fileiras. Ni Yan contactou King of the World. Quando tiver um tempo, vá percorrer masmorras com os outros. Vou apresentá-lo a um time, pediu Ni Yan. King of the World tinha apenas se juntado recentemente. Então não estava familiarizado com os jogadores das Kickers United. Ele teria que lentamente conhecer a todos. Eu não tenho nenhum interesse em percorrer masmorras com os outros, King of the World respondeu. Ni Yan lembrou que King of the World também era um solitário na linha do tempo anterior. Embora os seus irmãos fossem habilidosos, estavam longe de poder acompanhá-lo. Entendo, tudo bem, que tal realizarmos as missões juntos? Ni Yan propôs. A melhor maneira de lidar com pessoas assim era fazê-las desenvolver rapidamente um senso de pertencimento com relação à guilda. Meus irmãos se mudaram para casa em Água de Jade. Obrigado, King of the World disse depois de um momento de silêncio. King of the World soou um pouco duro. Ele nunca havia agradecido a ninguém. Ni Yan foi o primeiro. Não precisa me agradecer. Foi o que combinamos no contrato. Conforme nosso acordo, seja como Bayonne ou King of the World, eu serei sua sombra a partir de hoje. Se você precisar de mim para fazer qualquer coisa, não hesite em dar o seu comando. Este é meu dever como mercenário, King of the World disse. Suas palavras foram francas. Enquanto Ni Yan tivesse o dinheiro, ele executaria o trabalho. Sombra. Uma sombra. Ni Yan murmurou. O que ele mais exigia era precisamente uma sombra. Havia muitas coisas que ele não podia fazer devido à falta de tempo. Uma sombra poderia fazer essas coisas em seu nome,
junto com o trabalho sujo que não poderia fazer sozinho.